Tudo jóia com vocês? Saudades imensas, segundo A, segundo B. Espero que todos vocês estejam aí focados no estudo, trabalhando bastante, vendo essas videoaulas, realizando as atividades, até porque o futuro ele não para, né? Todo esse projeto, toda essa base, nossos objetivos, eles não param. Então é importante permanecer no foco e em todo esse entusiasmo, ok? Bom, dando continuidade no que nós começamos na última semana, falando sobre todo o processo de regionalização, desde André Rebouças, lá no final do século XIX, hoje nós chegaremos até essa construção, nesse processo formativo de 1988. Foi aí esse período da última Constituição Federal, baseando-se nas determinações previstas por Getúlio Vargas a partir da divisão do território brasileiro. Nós paramos justamente nessa aula em uma denominação voltada aí à criação do IBGE em 45 e a formulação do nosso território. Foi assim a configuração do nosso território a partir da década de 40. Década esta que é marcante, 45, por quê? Porque encerra-se a Segunda Guerra Mundial, Isabelle, inicia, Julie, a Guerra Fria e outros fatores de grande preponderância que delimita o território brasileiro. Neste período, os governantes começam a analisar os riscos que as fronteiras podem trazer à segurança dos brasileiros. E desta maneira, criam-se territórios federais administrados pela União, justamente com o objetivo de assegurar essa qualidade à população local e beneficiar todo o segmento como um todo. Aí nós temos, entre os territórios federais criados no sul e centro-oeste do território brasileiro, o território de Ponta Porã, o território de Iguaçu, o território do Guaporé, hoje estado de Rondônia, o território do Acre, ainda não elevado à categoria de estado, o território de Rio Branco, hoje estado de Roraima, e o território do Amapá, em toda a faixa terrestre, com limites a outros países, com fronteira a outros países da América do Sul. E aí nós temos também o território de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha que nunca foi elevado aí à categoria de estado, mas necessariamente foi criado a partir de foi determinado como território federal administrado pela União em 1945. A partir de todo esse processo, na década de 50, nós temos mudanças provocadas em toda a definição territorial do Brasil. Primeiro, foi a exclusão dos ex-territórios de Iguaçu e Ponta Porã, sendo eles reinseridos aos estados de Mato Grosso, ainda não dividido, e o estado do Paraná sucessivamente. Da mesma forma que é criado na década de 50 a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, que na década de 60 também vem com o apoio da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento Amazônico. A ideia era uma só: garantir investimentos para a região norte, para a floresta amazônica e beneficiar o território brasileiro como um todo a partir das atividades econômicas. E aí a Ludmila pode estar pensando, professor, mas então quer dizer que isso foi benéfico para a Amazônia? De certo modo, foi, Lud, porque gerou uma série de desmatamento, impactos ambientais e sociais. Porém, foi o período em que a Amazônia, considerada por Pedro Pinchas como a região do futuro, a região de grande promoção, a região de grande desenvolvimento, ela se destacar, se desenvolver, evoluir, Ariadne, para todo um processo de desenvolvimento e para o crescimento das atividades econômicas. Lembrando que, na década de 50, a Amazônia era composta somente por 2 estados, o Amazonas e o Pará. Na atualidade, ela é composta por 7 estados.
Isso leva em consideração a criação do estado de Tocantins, que nós já veremos à frente, e a elevação dos antigos territórios federais à categoria de estado, ok? Bom, continuando aí nessa linha do tempo, chegamos na década de 60. Década de 60, período este aí em que Juscelino Kubitschek promove uma das grandes configurações dentro do nosso território, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro, faixa leste, considerada a região leste do território brasileiro, para a região central e, consequentemente, o estado de Goiás, a criação do Distrito Federal e a criação de Brasília. A região centro-oeste ganha impulso e a capital federal, localizada no centro do país, distante de ameaças litorâneas e até mesmo próximas de todas as demais regiões, ganha toda uma configuração administrativa diferenciada. Na década de 60 também nós temos a extinção do antigo território do Guaporé, que passa a ser conhecido como território de Rondônia. Lembrando que tanto o território, o antigo território de Guaporé, quanto o território de Rondônia, foram faixas de terras a noroeste, sendo elas retiradas do estado de Mato Grosso, ainda não dividido, como vocês podem observar na imagem, ok? Bom, e dando continuidade, chegamos aí à década de 70. Década de 70, governo militar dentro do território brasileiro e a grande política do milagre econômico. Ninguém segura esse país, com diversas modificações, entre elas a substituição do antigo território de Rio Branco para a categoria de território de Roraima, a elevação de estado ao território do Acre e, consequentemente, a promoção de maior integração das faixas Nordeste, Sudeste e Sul, que, consequentemente, deveriam ter uma maior base, uma maior interação com a região Centro-Oeste e Norte do país. É o que nós chamamos, Ana Júlia, de marcha para o Oeste, de ocupação dessa faixa oeste do território brasileiro, ou seja, todo um processo em larga escala para promover desenvolvimento do território como comum. A criação da SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento Amazônico, da SUDECO e da SUDESUL, elas foram criadas justamente para quê? Para garantir fundos, capital, e que esses fundos pudessem servir, é claro, de investimento e de melhoria para a população localizada em meio à região centro-oeste e norte. Nesse período também nós temos um grande fluxo migratório de povos vindos do sul do país, principalmente para o estado de Mato Grosso, a fim de desenvolver o chamado agronegócio, o agrobusiness, essa produção voltada a toda a atividade da terra. Lembrando também que neste período os Estados Unidos anuncia para o mundo a Revolução Verde, com a grande historinha de que iria acabar com a fome do planeta. Quem dera, né? Infelizmente não foi de fato o que aconteceu. Mas a Revolução Verde, ela trouxe mecanismos, melhorias, entre eles técnicas como a calagem, que possibilitaram a redução da acidez no solo mato-grossense, no solo do Cerrado, e uma intensificação das atividades monocultoras, a chamada agricultura moderna. É neste período que o Brasil começa uma reconfiguração territorial, algumas com grandes diferenças da atualidade. O estado de Goiás ainda não dividido, Mato Grosso, sendo ele composto por Mato Grosso e o atual estado de Mato Grosso do Sul, e ainda sem a criação dos territórios de Roraima, Amapá e o território de Rondônia, ok? Mudança essas que a gente começa já a ter uma configuração maior a partir da década de 80, onde os territórios do norte ainda não são elevados à categoria de estado, porém, nós temos a transferência, a unificação do antigo estado da Guanabara e
consequentemente a integração com o estado do Rio de Janeiro e a criação em 1977 do estado de Mato Grosso do Sul. Criação esta que foi uma polêmica para o período, pois não sabia se de fato Mato Grosso seria dividido conforme era o objetivo de muitas elites locais ou se a capital seria transferida de Cuiabá para Campo Grande. Campo Grande, que para quem conhece, é uma cidade de eixo, um planejamento muito grande e apresentava situações de modernidades mais elevadas que a nossa capital. Tanto é que há uma série de polêmicas e mudanças em toda a estrutura da cidade de Cuiabá, que pode favorecer e explicar todo esse processo de desenvolvimento, ok? Nesse período nós temos também configurações em meio à formação e à densidade demográfica. A região norte e a região centro-oeste passam a ser regiões mais populosas, não tanto quanto as regiões litorâneas, mas começam a ser fluxo de atração em eixos migracionais, até o final da década de 80 e a Constituição de 88, que possibilita as últimas transformações em meio ao território brasileiro. Em 88 nós temos a elevação da categoria de estado dos atuais estado do Amapá, estado de Rondônia e estado de Roraima. Lembrando que estes estados, antes de 88, da Constituição de 88, eram territórios federais, sendo eles administrados pela União, ok? Há também a criação de Tocantins, a divisão do estado de Goiás, a criação de Tocantins e, consequentemente, a configuração do estado de Tocantins para a região norte, em decorrência de todas as suas características socioeconômicas, bem como características naturais. O território de Fernando de Noronha, ele é extinto. Porém, gravem isso, que isso é pegadinha de vestibular. O território nacional, o território federal de Fernando de Noronha, ele nunca foi elevado à categoria de estado. Hoje, o arquipélago de Fernando de Noronha, ele tem toda uma anexação e toda uma dependência do estado de Pernambuco. E a partir de 88, necessariamente, o Brasil ele passa pela sua última configuração territorial a partir da criação desses novos espaços e novos estados, com 5 regiões política e administrativa, sendo elas determinadas pelo IBGE, Norte com 7 estados e a maior extensão territorial, Nordeste com 9 estados e apresentando aí uma diversidade em meio aos domínios naturais, meio norte, sertão, agreste, zona da mata, região centro-oeste composta por 3 estados, lembrando que o Distrito Federal não é um estado. Sudeste, a mais populosa, composta por 4 estados, e a região sul, uma região temperada. E aí eu pergunto para Maria Eduarda, Madu, há uma possibilidade de ter novas configurações territoriais dentro do Brasil com a criação de novos estados? Eu te respondo aqui. De fato, há uma série de projetos para a criação de estados como Carajás e Tapajós dentro do atual estado do Pará e até mesmo a criação de Mato Grosso do Norte e o estado do Araguaia, que seriam estados redefinidos dentro do atual estado de Mato Grosso. Enfim, possibilidades que possam acontecer em um futuro nem tão distante. Lembrando que em 2011, o estado do Pará realizou um plebiscito, uma convocação popular, para analisar o desejo da população local em criação ou não do estado de Carajás e Tapajós. Bom, como esses 2 estados não estão presentes na configuração brasileira, isso é um sinal que o plebiscito foi derrotado, ou seja, a população foi às urnas e votou pela não divisão do estado do Pará. Lembrando que a criação do estado do Araguaia e estado de Mato Grosso do Norte
são projetos parados dentro da Constituição brasileira, mas que podem aí ressuscitar, voltar à tona pelos próximos anos. Lembrando que entre os principais argumentos para a criação de novos estados dentro do Brasil são justamente voltadas à atenção do poder público. Como o poder público pode direcionar toda essa atenção e todo esse momento de prestação à população como um todo. Ok? Bom, fechamos essa nossa aula falando sobre a linha do tempo em relação às regiões brasileiras. Na próxima aula, iremos trabalhar as regionalizações propostas por Pedro Pincha Geiger em regiões geoeconômicas e a regionalização proposta pelo grande Milton Santos em 4 Brasis, na qual configurações do território brasileiro não oficiais, mas que são figurinhas carimbadas dos principais vestibulares do país. E como atividade, eu quero que vocês descrevam para mim as características naturais da região Nordeste. A região Nordeste ela é composta por 4 domínios naturais, sendo eles Meio Norte, o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata. E aí, será que todos apresentam o mesmo clima, a mesma vegetação e as mesmas características naturais? É isso aí que vocês vão escrever para mim, justamente para fazer uma análise e uma introdução do que eu irei explicar na aula seguinte. Boa segunda para vocês, boa semana, bem animado, bem felizes e que as notícias sejam cada vez mais positivas. Abraço, até mais!